O juro americano está no nível, de novo, quem investe no Brasil, só o professor Cabral que colocou que investe desde 94. Mas a maior parte das pessoas, 6 anos, 7 anos, investem há pouco tempo. Então, quem investe no Brasil aqui nunca viu os Estados Unidos com um juro tão alto. Pelo menos nunca reparou, né, nesse juro tão alto. E aí você falou, cara, tem outros aspectos, esse é um aspecto que é inflacionário, mas o Trump ele é considerado um candidato, digamos, inflacionário. Quais seriam esses outros aspectos, outras políticas que poderiam pressionar ou manter a inflação nos Estados Unidos pressionada e, consequentemente, o juro lá pressionado também? Claro. A questão das tarifas, né? Óbvio, ele já falou bastante disso, de tarifar produtos importados do mundo inteiro, né? Privilegiando, obviamente, o produto americano ou melhorando a competitividade do produto americano. Quando você coloca uma tarifa e torna mais caro o aço brasileiro ou semicondutor chinês, né? Ou alguma coisa que vem da China, em especial China, acho que é o grande... Mas aí você tem um inimigo comum, porque, na verdade, o Biden também, durante o governo Biden foi assim, e potencial... É meio que hobby, né? Falar mal da China lá nos Estados Unidos, acaba agradando todo mundo. Mas essa questão tarifária, né, se você aplicar, e dado que no mundo globalizado você tem cadeias de suprimento que elas são interdependentes, quando você tarifa insumo, produto chinês, você acaba encarecendo a cadeia produtiva. Então, isso tende a repercutir no preço, né? A empresa vai repassar o preço vai ficar mais caro e você tem inflação. Esse é um dos pontos, né, dele. Uma outra questão que preocupa, né, a questão fiscal, aí muito mais sob o ponto de vista dos juros e de déficit, né, e quanto isso impactaria no juro longo, a curva, né, de juros nos Estados Unidos, não tanto necessariamente inflacionário, mas também é outro aspecto importante dessa política econômica do Trump, né, ou seja, a bill lá que foi passada para redução de impostos, ela vence agora, né, então se ele se elege, ele consegue de novo renovar isso. E é deficitário, né? Você diminui a arrecadação no primeiro momento, ainda que você incentive a produção, e isso pode incentivar o consumo, mais empresas e mais geração de empregos, mas isso você vai ver a mais a médio e longo prazo. No curto prazo você tem aumento de déficit, a menos que você consiga, e essa acho que foi um ponto, né? O Trump ele é deficitário. O último superávit que você viu, né, nas contas do governo americano foi no primeiro mandato do Bush filho, cara. Caraca. Então faz muito tempo que está sendo deficitário, não é de agora, tá? Sim. Então o Obama todo foi deficitário, o Trump também foi deficitário, e aí óbvio veio a pandemia, jogou lá na lua, né? O Biden também foi deficitário. Então não é de agora, tá? E quando o Trump se elegeu, ele falava muito em cortar imposto, isso é deficitário. Por outro lado, ele falava em acabar com o Obamacare, né? Você ajuda a redução de gastos, né? E isso foi que ele não conseguiu fazer muito. E a redução de gastos passa por um apoio em um arranjo de Congresso. E por isso que nessa eleição americana, tão importante quanto, né, o Trump ou eventualmente Kamala, é esse arranjo de Congresso para ver o que você consegue aprovar. O Biden ele foi eleito com a onda azul, né? Ou seja, ele conseguiu ter o Congresso e o Senado ele ficou empatado. Foi literalmente meio a meio, só que aí quando fica empatado, o voto de Minerva é do vice-presidente, que no caso era Kamala. Então, assim, ele tinha Congresso e Senado para aprovar. Por isso que ele passa o pacote de infra lá de $1 trilhão e assim ele foi. O Trump vai conseguir isso? Não, ele vai conseguir eventualmente cortar gastos aqui, cortar gastos ali. Isso vai ser importante também para definir o fiscal. Agora, você olha e diz, o cara vai reduzir imposto, vai piorar o fiscal. O cara vai aumentar a tarifa, arrecada um pouco mais, mas gera inflação. Então, assim, essa é a visão agora, né, daquilo que você olha para o governo Trump é isso. Né? Não tem saída fácil. Exato. Né? Não tem saída fácil. Você tocou num ponto interessante, né? Os chineses hoje é unanimidade, né? Qualquer presidente bate. Aí eu falei, é questão de tempo. Você vai assistir um filme americano hoje em dia, da década passada para trás. Nos últimos 80 anos, o grande vilão dos Estados Unidos era a Rússia. Sim. Já os filmes eles vão começar a mudar aí, né? Um pouco o estereótipo do grande vilão. Já deve sair. Hollywood você vai mudar um pouquinho. Já começa a ter um ou outro vilão chinês ali. Se o Stallone não fosse tivesse tão velho, né? Daqui a pouco o próximo Rock ia ser ele contra um chinês. Assim, com certeza. Lutando contra um chinês. Ia ser, cara, certeza. Uma coisa que a gente falou aqui bastante do Trump, deu pra entender, depois queria tocar mais um pouco no ponto fiscal. Mas aí vamos falar um pouquinho da Kamala, né, ou dos democratas. Assim. Quais são essas grandes bandeiras que eles levantam para tentar
angariar votos da população e mais, né? Convencer a população de ir votar, porque é um pouquinho diferente. Sim. Você tem que convencer o cara a ir votar e falar, ó, pô, você precisa ir votar, cara, e vota em mim. Quais são essas grandes bandeiras aí? Claro. O que eu acho, assim, ruim do ponto de vista sistema político das alternativas políticas que tem nos Estados Unidos atualmente, é que da mesma forma que falar, o Trump, ele é muito, como é que é? Ele divide, né? Assim, pela postura muito forte e tal. A Kamala, quando você pega a atuação dela no Senado americano, ela foi uma das que teve um maior número de abstenções e votações e que participou menos de votações pluripartidárias. Isso quer dizer o quê? Quando você consegue ter algum arranjo, em coisas menos polêmicas para definir, para operacionalizar certas coisas, ela participou menos daquilo ali. Onde que ela participou mais e a participação dela, da onde ela surgiu, o fato de ser mulher, ter uma origem negra e tudo mais, imigrante, foi muito mais nas pautas mais polêmicas, né? A defesa do direito e liberdade da mulher em definir o que fazer com o seu corpo, a identidade de gênero, questão de negro. Então, essas pautas mais polêmicas foi onde ela mais participou, que são as que mais dividem mesmo.